Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live tirando um tempinho para o café com a TCD. Estamos aqui ao vivo. Hoje sim, bom dia, Isabel de Portugal, bom dia. Hoje sim, para responder dúvidas de todos vocês, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, façam a pergunta via chat aqui. Se quiserem participar comigo aqui, é só pedir para entrar para responder todas as dúvidas de todas as dores físicas e emocionais e sobre a TCD, tá? Hoje sim, estamos... Bom dia, Andressa! Quanto tempo que não te vejo, hein? Bom dia, seja bem-vinda. Aline também, seja bem-vinda. Hoje é o dia do nosso café, né? Tirando uma pausa para um café com a TCD, né? E hoje sim, nós respondemos a todas as suas dúvidas. Qualquer pergunta que você queira fazer para mim, de dores físicas e emocionais e da TCD, por favor, escreve aqui e a gente vai ter o máximo prazer em responder. Aline, bom dia. Mercedes, bom dia. Eio Oliveira, bom dia. Tá? Sejam todos bem-vindos. E aí, agora eu vou aguardar um pouquinho as pessoas irem chegando para a gente responder alguma dúvida de vocês. Então, esse café é para a gente responder qualquer pergunta sobre as dores físicas e emocionais e sobre a TCD. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver uma dúvida das nossas lives, sejam todos bem-vindos e podem fazer a pergunta, né? Se alguém quiser participar ao vivo comigo aqui para que eu possa responder alguma dúvida, só pedir para entrar comigo aqui, tá bom? Então, enquanto ninguém pergunta, a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, um tiquinho sobre os cristais, né? Os cristais programados. A gente tem muitos vídeos. Bom dia, Elias, bom dia. Desculpa, ontem a nossa internet estava horrível, né? Jana, bom dia, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para responder, né? Todos os alunos e não alunos, tá? Bom dia. Para todas as suas dúvidas, tá? Porque normalmente eu faço uma live na sexta-feira de manhã, onde eu não respondo dúvidas, eu dou conteúdo de matéria, tá? E daí no conteúdo de matéria a gente não pode responder. E hoje na live, tirando um tempinho de um café com a TCD, a gente consegue conversar com vocês, né? Responder dúvidas que vocês tenham de outros vídeos que a gente fez. A gente tem muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos no Instagram, tá? Nas terças-feiras à noite, nós conversamos com alunos que fizeram a TCD, né? Dando depoimento deles, do que eles aprenderam, o que eles usam no consultório deles com a TCD, com os cristais programados. Então, toda terça-feira, às 21h09, a gente conversa com os nossos alunos, tá? Na quarta-feira, às 9h09, nós fazemos uma pausa para um café com a TCD, tá? E aqui sim, a gente responde todas
as dúvidas de vocês. Se vocês, por favor, quiserem fazer alguma pergunta, Elias, se quiser fazer alguma pergunta de ontem, que a gente não conseguiu terminar, né? Mas isso são problemas de internet, né? Tava chovendo muito, hoje está um sol maravilhoso, maravilhoso. Ontem tava chovendo muito, tava dando muito raio. E na sexta-feira, às 9h09 da manhã, né? Nós damos conteúdo para vocês. Cada semana a gente aborda um conteúdo. A semana passada nós demos sobre os cristais programados, né? Como que é feita, o que eu sei, né? Como que é feita a programação dos cristais, como que é feito, qual a diferença desses cristais programados. Um é cristal programado por ciência, outro é cristal programado pelo Tao, né? Nós demos vários conteúdos sobre gestantes, nós demos conteúdos... obrigada, Jana. Horários e dias anotados. Obrigada. Nós demos conteúdos conteúdo sobre gestante, demos conteúdos sobre pediatria. Estamos preparando para vocês um conteúdo de como se montar uma placa com os cristais, porque não é simplesmente pegar uma placa com os cristais e montar como vocês montam uma placa de semente, né? A semente você espalha, coloca o micropore e pronto. Não. Nós já estamos vendo, porque vários assuntos foram pedidos para nós, né? Então, simplesmente os cristais para montar uma placa, a gente está aprontando, né? Fazendo esse conteúdo de como montar essa placa. Esse conteúdo não foi ao ar ainda. Provavelmente esse conteúdo irá ao ar na sexta-feira do dia 1º, né? 1º é terça, 2, 3, dia 4. Esse conteúdo de como se montar a placa, tá? Então, se vocês tiverem algum conteúdo para passar para a gente fazer para vocês, seria interessante, né? E aqui aguardando alguma pergunta para a gente poder debater um pouquinho sobre alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham sobre dores físicas e dores emocionais, né? Por enquanto, nenhuma pergunta para a gente poder debater, e eu vou conversando um pouquinho com vocês aleatoriamente sobre os cristais, né? E muita gente pergunta: nossa, professora, olá, Espaço Bela, Isa, seja muito bem-vinda, bom dia. Estamos aqui para responder suas dúvidas, ou algum tema que vocês queiram que eu converse aqui com vocês agora. Nós temos um tempinho, tá? E muita gente pergunta para mim: nossa, professora, qual é o mínimo, né, de cristal para se colocar na orelha? Não tem. Não tem. E aquelas pessoas, né, que fazem o nosso treinamento, que participam do nosso curso, né, elas sabem que às vezes vocês saem com a orelha cheia de agulha, não, né? Desculpa, de cristal, né? Então, o cristal não existe um mínimo, como existe um mínimo de sementes, existe um máximo de sementes, um máximo de agulhas, né? Porque as agulhas na orelha dói muito, as rabinho de porco, né? E no cristal não. E eu lembro muito bem. Yara, bom dia, seja bem-vinda. Se quiser fazer alguma pergunta para mim, estou à disposição aqui, tá? Eu lembro
que eu passei um trauma, né, violentíssimo na minha vida. E eu falei assim, eu só vou melhorar desse trauma a hora que alguém fizer o tratamento para mim de um desbloqueio emocional, tá? E aí eu fui até essa pessoa para me fazer esse desbloqueio emocional, que é um dos assuntos que a gente aborda, né, nas lives que a gente está abordando, que antigamente nós não tínhamos uma harmonização. Tudo a gente avança, né? Então a harmonização é um pré-desbloqueio emocional, porque na harmonização você faz o desbloqueio dos órgãos e das vísceras, então você já está fazendo um pré-desbloqueio emocional. Muito tempo atrás nós não tínhamos isso, nós íamos direto a um desbloqueio emocional. E eu lembro que esse trauma foi bem complicado e eu fui até um profissional específico para fazer esse desbloqueio emocional, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi quando eu comecei a trabalhar com os cristais, né? E para vocês terem ideia, eu voltei, né, com as 2 orelhas entupidas de cristais, né? Muitos cristais, que às vezes eu tinha que dormir de costas, né, porque eu tinha muitos cristais na orelha, né? Porque no desbloqueio emocional, quando você não tem essa harmonização antes, né, para você chegar a quase zerar o teu desbloqueio emocional, você precisa colocar muitos cristais. Essa é a nossa vantagem hoje de ter uma harmonização, fazer uma harmonização na nossa orelha, para daí fazer um desbloqueio emocional. E aí vai bem menos agulha, bem menos cristal. Nossa, hoje eu tô com a palavra agulha na boca. Desculpa, bem menos cristal na orelha. Mas a gente usa muito cristal. Por isso que a gente pede para os nossos alunos que trabalham com os cristais que sempre tenham 2 a 3 placas de cristal sempre do lado. Porque às vezes você não sabe quantos cristais você vai usar naquele paciente, né? E vai que termina essa placa no meio de um desbloqueio, no meio de uma harmonização, você não pode pedir licença para o paciente e preencher uma placa rapidinho. Por isso, por favor, quem trabalha com os cristais, sempre tenham 2 a 3 placas, sempre cheinhas, para que não ocorra essa falha de você pedir licença para o paciente no meio do desbloqueio, porque não pode fazer isso, no meio de uma harmonização, porque não pode, né, sair, preencher uma placa de cristal, né? Então, nós demos na sexta-feira tudo que vocês possam saber sobre os cristais. Tem um vídeo nosso e temos um vídeo nosso falando sobre os cristais, né? Na sexta-feira, dizendo tudo, né? Como que eles são, não vou, né? A programação, né? Enquanto um é ciência, né? Que é o de ressonância harmônica e possui uma quantidade de angstrom maior. O outro é o tal, ele vem dos 8 trigramas, né? Não tem comparação. Os 2 cristais são excelentes. E eu, Linéia, trabalho com o cristal de ressonância harmônica pelo poder que ele tem do alcance dele. O alcance do cristal de ressonância harmônica é muito maior do que o radiônico. Existem, né, em casas de acupuntura,
outros tipos, inclusive vieram perguntar para mim, outros tipos de cristais programados, tá? Existem outros tipos de cristais programados, mas que eu não conheço. Nunca trabalhei com eles, porque eu precisava ir direto na fonte de quem programou esse cristal para saber qual é a programação que ele usa, para daí conseguir, através da régua de Bovis, ver a quantidade de angstrom que nós temos nesse cristal. Mas eu precisava ir até o autor de quem fez esse cristal para poder saber, né? Então, os cristais programados que eu uso são 2, tá? Que são maravilhosos, né? Eu, quando comecei a trabalhar com os cristais, foi na época que minha mãe faleceu. O Dr. Vu, que é o meu mestre do Seata, né? Ele sabia que eu estava muito triste. Minha mãe faleceu em dezembro de 2008. Em janeiro, o Dr. Vu mandou um e-mail para mim, ou me ligou, e falou assim, como era muito caro para mim, era uma despesa muito grande, né? Para ir para São Paulo fazer curso. Na época eu não era professora do Seata ainda. Sempre todas as novidades que existiam no Seata, o Dr. Vu ligava para mim, porque eu sou de uma das alunas mais que tem mais tempo no Seata, né? Eu comecei muito cedo no Seata. Logo depois que eu me formei em odonto, 2 anos depois eu estava fazendo acupuntura. Então eu sou uma das alunas mais, não vou dizer velhas, mais antigas que o Dr. Vu tem, né? Tem mais, mas aí então ele sempre me ligava e dizia assim, olha, temos uma novidade. E eu sempre brinco com ele, né? Só você mesmo para me fazer vários outros cursos, né? E aí o Dr. Vu ligou para mim e falou assim, olha, bom dia, Letícia, bom dia, seja bem-vinda. Estamos aqui numa pausa para o café para responder dúvidas com relação a TCD, aos cristais programados. E como hoje o pessoal tá bem quietinho, eu tô contando um pouquinho da minha história. Mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreve aqui pra gente responder. E ele falou pra mim assim, Linéia, entra na internet e vê alguns vídeos sobre os cristais radiônicos. E se você gostar, você vem fazer o curso, né, do professor Raul Breves. E o que aconteceu? Eu vi alguns vídeos, principalmente de desbloqueio emocional, em questão de minutos você desbloquear um trauma, né, do paciente. E eu achei assim muito interessante. Bom dia, ponto harmonia. Bom dia, seja bem-vinda. E eu achei muito interessante. E o que eu fiz? Eu pedi os cristais. Ele ensinava num vídeo dele como montar a placa, né? Porque vocês têm agora a placa num vídeo que eu passei sábado. Eu vou passar para vocês de como montar a placa. Lisânia Paiva, bom dia, seja bem-vinda. E montei a placa do jeito que o professor Raul falava. E eu falei, e agora? Eu vou aplicar em quem? E como eu tinha sempre meu filho como cobaia, que desde bebê eu fazia acupuntura nele. Meu filho tinha muita virose. E na época ele tinha 12 anos, né? E o meu filho, ele roía muito unha. Muito. Tanto que, para vocês terem ideia, a gente já tinha feito, inclusive, hipnose nele, né? Com um professor muito legal. E foi a época que ele parou 4 meses de roer unha. E por mais que você conversasse com ele, floral, homeopatia, agulhas, né? Sementes, esferas, nada resolvia, né? E aí eu falei, bom, eu sei que
onicofagia é problema emocional. E aí sentei com ele e comecei a conversar com ele. Porque na época meu filho queria fazer medicina e queria fazer cirurgia cardíaca para cuidar da avó, que a avó acabou falecendo, né? E a gente sempre falava, filho, como é que você vai fazer uma cirurgia cardíaca com esse dedo? Porque ele não tinha mais unha, era a pele que estava vindo por cima do restinho de unha que tinha, né? E aí eu falei, posso fazer um trabalho novo em você? Claro, mãe. É com agulha? Não, é com cristais. Ele, nossa, é novo? Falei, sim. Então vamos lá. Por que você rói unha? Mas eu preciso que você conte a verdade para mim. E aí começamos a conversar. Ele falou, mãe, eu vou te contar, mas eu não quero que você fique bravo comigo. Falei, não. Ele falou, mãe, é assim, eu tenho muito medo. E o órgão de deficiência do meu filho é fígado e rim, tá? Sempre, desde que nasceu. Sempre precisei acalmar o fígado dele e aumentar a energia do rim, né? E ele falou assim, mãe, eu tenho muito medo quando eu vou para a escola e receber a nota da prova. Medo. E eu tô, para receber a nota da prova, eu tô engolindo meus dedos, de tanto que eu tô roendo a unha. Por quê? Porque eu tenho medo que se eu tirar a nota baixa, você caia em cima de mim, né? Porque eu só faço isso, só estudar. E aí eu vi que eu não estudei e vou tirar nota baixa e você vai ficar muito brava comigo. E a hora que a professora deu a nota e eu fui bem, eu olho para minha unha e fico com uma raiva de ter ruído a minha unha. 2 sentimentos, raiva e medo. O que é a raiva? Fígado. E o que é o medo? Rim. Exatamente os 2 órgãos de choque do meu filho, tá? Como ele é filho do coração, eu não sei o que ele passou na gestação. Eu sei que foi muita dificuldade. Então, se fosse um filho meu, eu poderia dizer, não, eu passei muito medo, não, eu passei muita raiva que possa ter passado pro bebê. Mas não, né? E aí, o que aconteceu? Homem, comecei pela orelha esquerda, fígado, um cristalzinho no fígado e um cristalzinho no rim. Orelha direita, um cristalzinho no fígado e um cristalzinho no rim. Na época, eu deveria ter feito rim e fígado, né? Fazendo o ciclo de geração, tá? Mas já respondo, Letícia, só terminar. E eu fiz a intenção, gente, 2 sessões e o meu filho parou de roer unha. Nunca mais ele roeu unha. Aí eu fui fazer o curso, porque eu falei, nossa, isso é impressionante, né? Isso é impressionante. Temos uma pergunta. Bom dia, Letícia. Quando procuramos o local de maior dor para a colocação de um mini gráfico e o paciente nos refere 2 pontos com a intensidade igual, coloca os mini gráficos nos 2 pontos? Então, essa pergunta que a Letícia fez é da TCD para nós acharmos os pontos das medidas pequenas que não são levadas no meridiano do VG. Guilherme, bom dia, seja bem-vinda, tá? Não, nós não colocamos, Letícia, 2 mini gráficos nos 2 pontos. Rosana, seja bem-vinda. Rosana Santos, seja bem-vinda. Acho que é Rosana Santos, seja bem-vinda. Não, nós não colocamos, Letícia, 2 mini gráficos. Vou te dar um macete. Vamos supor que nós tenhamos um ponto aqui na frente
e um ponto aqui atrás. Você vai apertar com toda a força os 2 pontos juntos, tá? E mesmo que ele diga que tem a mesma intensidade, você dá uma massageada e novamente aperta, tá? Por exemplo, esses 2 pontos eu estou com a mesma intensidade. Eu dei uma massageadinha e aperto, ó, ficou maior nesse ponto. Então, sempre aperte, é um macete, sempre aperte os 2 pontos juntos. Se ele falar que é igual, dê uma massageada nesses 2 pontos rapidinho e aperte novamente para fazer o desbloqueio dessa região e você vai apertar novamente e ele vai sentir exatamente o ponto onde de maior dor, né? Então, essa técnica é a técnica da TCD das medidas pequenas, tá? Porque nem todas as medidas da TCD são grandes em que a gente consegue levar no meridiano do VG, né? Então, essas medidas são punho, cotovelo, ombro, né, tornozelo, tá? São medidas pequenas, dedo em gatilho. Que essas medidas, Ana Cândida, bom dia, seja bem-vinda. Essas medidas, elas são um pouco difíceis de comentar com vocês como faz, porque essas medidas passaram por várias etapas até chegar numa decisão em que a gente procura o ponto haste depois de levar o fio do comprimento, tá? Espero ter respondido, Letícia. Rô Santos, para tratar a garganta inflamada, tem alguma sugestão? Sim. Se você trabalha com cristal programado, Rô, não existe TCD para dor de garganta, mas existe você pegar cristais e colocar aqui na garganta, não miligráfico, cristalzinho, exatamente 3 pontos, aqui, aqui e aqui, tá? Bem em cima da amígdala. Ai, desculpa, apertei minha garganta. Bem em cima da amígdala, 3 cristais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, coloca a sua mão e dá a intenção de melhorar, né, de curar a inflamação dessa amígdala. Gente, não dá 24 horas. Eu também, Rô, utilizo o ponto com cristal, tá? IG1, o ponto P12, tá? O ponto IG11, que é para aumentar a imunidade, tá? Então, IG1, P11, IG11, e eu uso também o ponto TA5, tá? E o ponto, gente, TA3, tudo com cristal, sem miligráfico, tá? O ponto TA3 é um ponto antibiótico. Então, se a inflamação tá muito grande, que provavelmente precise entrar com antibiótico, usa muito o ponto TA3 bilateral. Todos esses pontos que eu falei com cristais bilateral, tá? São dicas que eu estou dando, né, de acupuntura sistêmica. Mas o que eu faço? Eu uso os 3 pontinhos da amígdala aqui com cristais e uso na aurículo, tá? O que eu vou usar na aurículo para dor de garganta? Abro com o Shemenrin simpático, tá? Quais os meridianos que passam aqui na amígdala, né? Que é estômago, tá? Também, bom dia Marina, bom dia, seja bem-vinda. Também utilizo o ponto de amígdala que tem na garganta, tá? Nós temos um pontinho de amígdala aqui na garganta que você pode utilizar. E eu posso fazer pontos anti-inflamatórios
Pontos anti-inflamatórios. Qual? Suprarrenal. Suprarrenal é anti-inflamatório, anti-reumático, tá? Se tiver muita dor, o ponto de analgesia, ok? Rosana, é o ponto P11, que é aqui no cantinho da unha, tá? IG1, P11, IG11, tá? O TA3, que é um ponto antibiótico, tudo com cristal, não há necessidade de colocar agulha. Mas não esquece da nossa palavrinha mágica chamada intenção, tá? Porque sem ela a gente vai ter resultado? Até podemos, mas com ela direcionada no seu alvo, a resposta é muito mais rápida, tá bom? Respondi, Rosana? Respondi sua pergunta? Rosana ou Rosângela? Beleza. Letícia, acho que respondi também, né? A sua pergunta. E hoje tivemos apenas 2 perguntinhas, mas vocês souberam um pouquinho sobre como eu comecei com os cristais, né? A gente falou aqui de o porquê que eu entrei nessa área dos cristais programados, que apenas com quatro cristais, 2 em cada orelha, fígado e rim, eu consegui fazer o meu filho parar de roer unha, né? Ele ficou um bom tempo sem roer unha, hoje ele cutuca só a pelinha que nem a mãe dele do lado, né? Então, Rosângela, desculpa, tá? É que aqui tá Rô Santos. Desculpa, Rosângela, tá? F Acupuntura entrou, bom dia, seja bem-vinda, tá? Essa live vai ficar gravada, tá? Se essa live vai ficar gravada, se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer live minha, pode escrever na própria live, né, no Instagram, que eu respondo sem problemas nenhum. Essas lives estão no Instagram e estão no YouTube também. Rosângela, posso fazer esse tratamento à distância? Pode. Na nossa mesa pode sim, tá? Você vai fazer aurículo e você vai fazer no bonequinho, né? Que tem na mesa os pontos de amígdala e os pontos sistêmicos. Perfeito. Não esqueça, Rosângela, que não existe TCD para dor de garganta, tá? E a mesma coisa que não existe TCD para problemas de tireoide, tá? Aí agora, problemas de tireoide a gente fala numa outra live, tá bom? Flávia, bom dia. Eu só vi um F, eu não sabia quem era. Bom dia, querida. Bom dia. Essa live vai ficar gravada e vamos repetir aqui, não quero ser, né, repetitiva, mas nas terças-feiras, às 21h09, nós fazemos live com todos os nossos alunos falando sobre dores físicas e emocionais e a TCD numa live com nossos alunos. Na quarta-feira, às 9h09 da manhã, uma pausa para um café com a TCD, né, onde eu respondo pergunta de todos vocês que entram na minha live. E da sexta-feira, às 9h09 da manhã, eu dou conteúdo para vocês de matéria, tá bom? Tenham um bom dia, fiquem com Deus e obrigada por estarem aqui comigo. Quem tiver dúvida, pode escrever, né? Ou no meu particular, ou mesmo aqui no Instagram ou no YouTube que eu respondo, tá bom? Bom dia e fiquem com Deus.